Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Vou falar sobre um desdobramento que eu tive. Eu vou começar a trazer com mais frequência agora, que foi um pedido da espiritualidade maior, tá? Para a gente abrindo esse campo e também entendendo um pouquinho mais que na verdade tudo dentro de um desdobramento faz parte do nosso universo interior. Todo o universo externo aí fora, ele é uma reverberação do nosso universo interno, por isso que o próprio universo a gente enxerga ele mais escuro, o espaço, porque é uma representação do nosso inconsciente. Então, é muito importante cada vez mais a gente sair do raso e se aprofundando nesse nosso inconsciente. Pode ser de pouquinho em pouquinho, ninguém é melhor que ninguém, às vezes você tá aqui, você vai descendo, é o seu momento e tá tudo bem, tá? Não existe essa questão de tentar forçar as coisas, que daí é pior. Tem que vir naturalmente os desdobramentos, os sonhos. E se você não tem, não é porque você não está conseguindo, não, às vezes só não é o momento. Tem vezes que eu fico um tempo sem ter também para realmente descansar, que não é o momento disso. Mas geralmente eu tenho bastante também, depende do tipo energético de cada pessoa, tá? Mas é muito importante a gente começar a adentrar aos pouquinhos nesse campo e descendo um pouco a consciência para dentro do nosso inconsciente, porque muitas coisas só vão acontecer no externo quando a gente consegue trazer a luz ao que está dentro do nosso inconsciente. E quando a gente desdobra, a gente está aí no movimento, na maioria das vezes consciente. Então a gente precisa prestar atenção aos símbolos, aos arquétipos que vêm através desses sonhos, desses desdobramentos. Mas é aquilo, é pegar as reflexões que são para você. Esse é o intuito que está trazendo sobre esses desdobramentos também para a gente ir, sabe? Pegando aquela palavrinha-chave, que é o que eu sempre trago nos vídeos. É uma palavrinha-chave, às vezes, o vídeo todo que vai te ajudar. E esse desdobramento que eu vou falar hoje tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, planetariamente. Onde uma energia muito intensa, por isso que eu vou dar o nome do vídeo Os Portais do Passado, uma energia muito intensa ao passado está nos puxando para nos manter presos em velhos padrões, em velhos paradigmas, em velhas rodas de repetições. E aí entra o que a gente precisa começar realmente a soltar, começar a entender. Devagarinho, sem pressa, no nosso tempo, cada um tem o seu tempo diferente, que a gente só vai conseguir quebrar essas rodas no nosso dia a dia estando consciente. Então a gente precisa estar consciente, presente aqui no agora, mas também a gente precisa prestar atenção no que o nosso inconsciente está falando, o que está vindo para nós, os sinais dentro de nós. Como eu já trouxe, os homens têm o inconsciente, a parte interior feminino e as mulheres masculino. É assim, tanto que foi dado nos nomes animos e animas. Mas a gente vai aprofundar mais, tá? A gente vai trazendo o raso e vai aprofundando um pouquinho mais. Então, a gente tem dentro de nós o nosso oposto. Então, a gente precisa dessa conexão com essa parte interior nossa. Então, muitas vezes vem em sonho o arquétipo feminino ou uma presença feminina para nós, que somos homens, que representa o nosso feminino. Então, ali já vê já um grande sinal de como nós estamos tratando o nosso feminino. E para as mulheres, como elas estão tratando o masculino dela. Então, tem uma diferença, porque todos somos seres diferentes. Então, tudo é realmente. Por isso que eu falo, eu e você podemos ter o mesmo desdobramento, o mesmo sonho, mas não vai significar a mesma coisa, tá? Então, é atentar o que você sente e não o que você ouve. É o que você sente e o que para você faz sentido. Se muita coisa não fizer, joga fora, como sempre, tá? Então, nós estamos num momento planetário, quero explicar isso antes de adentrar ali no desdobramento, muito forte, onde a gente usa as nomenclaturas ou obsessores ou forças do mal, estão tentando adentrar nosso campo através do nosso passado, mas isso é só a nossa mente, nos tirando da presença, tá? Eu sou bem realista em dizer, claro que a gente pode usar a nomenclatura um obsessor, mas é nós nos obsediando, voltando ao passado, e quando a gente fica o tempo todo voltando ao passado, eu não aceito aquilo lá que aconteceu e eu não aceito o presente, eu não consigo deixar aquilo para trás. E é o momento da gente deixar muitas coisas para trás.
E aí eu abro o desdobramento. Porque eu, desde que eu despertei, sempre tinha uma protetora comigo, que andava comigo, que era da minha família, de alma, tá sempre. Mas eu sabia que tinha algo que eu tinha que resolver, que também estava atrelado ao meu passado. Eu vou usar essa nomenclatura, mas não é bem isso. Mas é aquilo. Peguem as reflexões que é para você. No meu passado, há uma energia que ia me auxiliar até o momento de eu conseguir deixar para trás. Então, por isso a gente está consciente dentro do nosso inconsciente. É muito importante estar atento. Porque nesse desdobramento eu estava lá numa cidade antiga do Japão, que eu tenho muita conexão, onde eu tive uma vivência com essa protetora. Então, ela só estava no meu campo porque eu estava aprendendo ela desde aquela época, uma parte minha, que eu não estava conseguindo identificar, estava aprendendo ela no meu campo. Nesse desdobramento eu encontro ela, casada com eu mesmo, com outra parte minha, e ao mesmo tempo que ela vem até mim pedindo resgate, porque naquela versão minha eu não fui a melhor pessoa para estar junto, então estava ali acontecendo aquela situação. Então ela me vê e vem até mim. Aí é escrito um monte de coisa na minha mão e vem o esquecimento e tira. Daí isso acontece, muitos desdobramentos, é o que eu trouxe naquele do navio. Às vezes a gente perde um pouquinho a consciência dentro do desdobramento, mas o importante é voltar. Aí, enquanto eu estava nesse lugar, sabe, cidades, porque o nosso universo interior ele é formado por cidades, tudo que tem no externo tem no interno. Esse é verídico, tá, pessoal? Então, essa versão, ela ficava comigo até hoje, mas não me assombrando, realmente me protegendo para o momento que eu fizesse essa libertação e não precisasse mais disso. Deixasse o passado no passado. Aquela versão minha do Japão. E ir embora, ficar tranquila, olhar para ela, porque é tudo questão de olhar. A gente olhar para as nossas versões. Então, era a minha versão feminina e minha versão masculina. Ali simbolizado pelo casamento, tá? Que é o casamento interno que a gente precisa. O yin e o yang. Então, por isso que o sonho mostra o meu yang não bem balanceado e o meu yin ali pedindo ajuda para eu de agora, minha consciência, quem eu sou agora. Então, através disso, a gente já tem uma abertura gigantesca, porque tudo se trata de inconsciente, consciente, yin yang, tudo se trata desse. São as forças primordiais, são as energias primordiais aqui. E aí, nesse tempo que dá um clique assim que eu saio de lá, que eu não me senti confortável, saí de lá, aí dá uma transição e eu dou aquela perdida de consciência e vou para outra camada do inconsciente, onde eu estou com muita fome, onde aquilo ali, e o que simboliza fome nesse caso? Aqui, toda aquela situação que aconteceu da moça vir até mim, que eu estava numa rodoviária, ver, mesmo lá com um cara lá, aquilo lá me incomodou, eu deixei aquele momento, não aceitei aquele momento para enxergar, aquilo ali deixou uma curiosidade interna. Então, aí eu fui até um lugar para tentar comer, e a fome simboliza o desejo de saber mais. Mesmo na hora renegando, dando um estalo, eu queria saber mais. Então, eu fui lá, me alimentei, mesmo não tendo o que eu queria, eu lembro que foi uma das coisas que eu demorei para procurar dentro do desdobramento, não tinha o alimento que eu queria, até que eu achei. Mas nesse meio do caminho, vem o inconsciente coletivo, que também ele está dentro, tá? Os NPCs, que a gente diz, que vai tentar apagar sua consciência. Aí eu me vi num consultório, onde estavam me introjetando anestesia o tempo todo, para eu perder a consciência e não resolver essa questão que eu precisava resolver, que é o passado, me puxando. Toda essa questão estava me deixando uma roda presa do passado, eu vivendo uma parte daquela minha energia que eu já vivi em outra época, em outro tempo universal. Então essa energia me prendia. E aí muitas rodas que acontecem no nosso dia a dia são porque a gente tem medo de olhar para dentro, medo de olhar para o nosso inconsciente, medo de entender o que ele está falando. E aí, entender também os arquétipos. Sair da superficialidade, que os arquétipos não são só o Akhenaton é um arquétipo, não, tudo é arquétipo. Uma bicicleta, o arquétipo da bicicleta, o arquétipo da pedra, tudo é um arquétipo. E nós que estamos conscientes estamos montando o nosso arquétipo aqui. Então, a gente vai entendendo aos pouquinhos, vai adentrando, vai
indo mais profundo e vamos conseguindo. E eu lembro que na parte da anestesia eu ficava anestesiado por alguns segundos ali, que o tempo não existe, é diferente, e já voltava a consciência. Então não funcionava, eles não conseguiam estar me anestesiando para mim ficar preso naquele tempo. É assim que eu consegui suportar toda aquela anestesia que o coletivo, o inconsciente coletivo, tentando me tirar da presença. Ali que é o que acontece no nosso dia a dia, isso é o simbolismo. Eu estou presente, mas aí vem as coisas do externo, ou movimentações, ou rodas de repetições, ou padrões repetitivos na minha vida para tirar da presença. Isso é uma anestesia. Nós estamos o tempo todo anestesiado, tá? Então por isso a presença. Se a gente não cuida, assim como eu no desdobramento, ficaria anestesiado. Então por isso que não funcionava, porque eu estava presente. Mesmo se eu vou assistir um anime, eu estou presente assistindo um anime. Mesmo se eu vou. Tudo que eu vou fazer, eu estou presente fazendo. Então eu não sou anestesiado, isso não funciona em mim. Então é muito interessante a gente analisar esses conceitos também, tá? E aí disso eu consegui passando para a próxima etapa, onde eu volto com a consciência, olho para toda aquela movimentação do meu feminino e masculino que eu não aceitava, não deixava, uma parte de mim não deixava essa protetora aí, porque às vezes a gente tá consciente, a gente sabe, mas tem alguma parte nossa que dentro do inconsciente que vai estar ali sempre, que a gente vai precisar olhar, é infinito. Então a gente vai cada vez indo mais profundamente para enxergar partes nossas que a gente não conseguia. Então, externamente eu já tinha feito isso, mas eu ainda notava que aquela energia ficava perto de mim, sendo que eu sabia que essa energia já não condiz com quem hoje em dia eu me tornei. Mas eu precisava enxergar, porque se a gente não traz à luz o nosso inconsciente, tudo é do inconsciente para o consciente. Então tudo que acontece no nosso externo está acontecendo no nosso interno. Então a gente precisa prestar atenção nas movimentações que estão acontecendo com nossos sonhos, os sonhos repetidos que a gente tem. Igual a um tempo atrás, não faz muito tempo, eu estava sonhando direto com porradaria, com briga, com luta, dois lados lutando um contra o outro, rivalidade. Por quê? O que esse sonho para mim simbolizava? Que as minhas energias estavam desbalanceadas, uma brigando com a outra em vez de ter o casamento. Nesse quesito era o contrário. Estava tendo casamento, mas o Yang não era um Yang saudável. Era um Yang que maltratava, que não cuidava bem do Yin. E o Yin precisa ser cuidado e bem tratado e vice-versa. Os dois para poder funcionar. Claro que quando a gente fala, às vezes fica um pouco superficial, mas a gente precisa aprender a traduzir a energia que vem das palavras e não a palavra em si. E a gente vê que a espiritualidade hoje em dia, os doutores da lei são muito apegados às palavras. Mas as palavras, elas são um método da gente transportar energia, é o que mais importa. Então é nunca se apegar, é sentir realmente. Eu quando eu tô lendo, quando eu tô fazendo essas movimentações, às vezes tá escrito uma coisa, mas eu recebo outra direto da fonte. E tá tudo certo. Uma frase a gente faz um livro, não é? Então a gente vai expandindo. E daí quando eu olhei toda aquela situação, eu vi que tudo estava se apagando, eu olhei assim, não, tá na hora de deixar o Japão, toda essa situação para trás, toda essa roupagem para trás. E não aceitei. Ali eu olhei toda a questão, naquele momento que eu não aceitei, eu voltei. Lembra que eu expliquei toda a questão da alimentação, da anestesia que não funcionou, aí eu voltei ali e só realmente segui em frente. Deixei o passado no passado. Olhei para tudo aquilo e falei, não, agora é a vida deles. Agora eu deixo com eles. Eu não vou aqui me intrometer e tentar carregar outra versão minha nas costas, que é o que eu estava tentando fazer, carregar duas partes minhas ali, que é o Yin e o Yang, os dois eram partes minhas. Estava tentando carregar a versão deles, mas não, eles têm que ser livres. E quando eu andei na frente, quando eu fui em frente, deixei todo aquele passado no passado, atravessei o portal, eu acordo dentro do próprio sonho, porque tem sonho dentro de sonho. E aí eu tô caminhando e trombo com uma versão feminina que simboliza o meu feminino e o meu masculino, andando num novo caminho. Aí um novo caminho se faz. Aí todo o simbolismo desse sonho parte com mais um que eu tive dentro disso, nesse loop inteiro, porque
A gente vai entendendo todos os acontecimentos do tempo, não existe uma coisa acontece, eu resolvo isso, ao mesmo tempo que aquela outra parte me ajuda em alguma coisa, eu deixando para trás. Então tudo acontece simultaneamente. Enquanto isso, antes de eu adentrar esse portal, para chegar ali ao novo caminho veio, eu tinha adentrado outro portal e a fonte tinha secado. Uma versão bem nova minha, feminina, tinha mostrado para mim, ó, essa fonte aqui secou. E a gente nunca pode olhar para a aparência com julgamento, é olhar atrás dela. O que aquele arquétipo quer te mostrar. E aquele arquétipo queria me dizer que aquela fonte secou, que eu precisava de algo novo na minha vida. Então, quando eu entendi isso, aí eu consegui adentrar o portal e fazer o encontro das minhas duas energias e seguir um novo caminho. E é isso. E depois que aquilo foi feito e veio a consciência, eu consegui, nossa. Aí eu, claro, junto com a presença no nosso dia a dia, as coisas começaram a se desenrolar na minha vida. Muita coisa começou a atualizar no meu campo. Porque se a gente faz no interno, tem que acontecer no externo. É obrigatório acontecer no externo. Então por isso que eu vou começar a trazer, é muito importante, porque dá uma boa palestra, uma boa reflexão, um bom estudo aqui para nós, para a gente entendendo um pouquinho, mas aos pouquinhos. Acredito que vai vindo aos pouquinhos, eu vou trazendo, o campo vai se abrindo, a gente vai entendendo mais profundamente. E daí a gente não deixa esses obsessores, esse passado, agentes, vamos usar a nomenclatura que for, ficar me pegando lá no passado, fazendo uma conexão, que sou eu mesmo, uma parte minha me puxando para o passado e falando, ó, tem alguma coisa para resolver aqui, enquanto não anda em frente, não resolve, porque a gente não pode ignorar, tem que olhar como eu olhei, depois que eu olhei para tudo aquilo, falei, não, hora de seguir em frente, isso já não faz mais parte de mim. Pronto, eu já resolvi tudo, liberei aquelas minhas duas partes, e aí pronto, as coisas começam a acontecer no externo. Porque aquilo, a gente faz a movimentação interna, o externo vai vir e a gente precisa movimentar no externo também, porque senão a gente volta. É aquilo das curas, não adianta a gente ficar lá reimaginando, ressignificando tudo que nós passamos, se a gente não vai mudar no nosso dia a dia as coisas, as situações da nossa vida, tá? Não adianta de nada. E fora que quando a gente ressignifica, a gente não está aceitando. A gente tem que aceitar as situações que aconteceram, porque aconteceram. É passado. O agora só que importa. E aí a gente vai desapegando, vai conseguindo ir em frente, vai conseguindo avançar. E aí vamos tendo esse entendimento, porque tudo é arquétipo. Tudo dentro de nós é um universo. O externo é só reverberação. Cada um cria a sua própria realidade. E vem do nosso interno para o externo. Tá? É assim que funciona. Então, esse foi o maior, assim, era uma questão que eu via que ficava, assim, sabe, e eu não conseguia identificar, daí eu deixo, porque a gente não pode forçar. As coisas acontecem naturalmente. Claro que a gente não fica na procrastinação. É o momento, vamos mudar. Mas essa situação eu via, não consigo resolver ainda. Vou deixar as coisas acontecendo. Vou focar na minha reforma, vou focar no meu trabalho aqui, vou focar nas movimentações, vou focar em estar presente e as coisas vão acontecendo. Até que chegou uma hora que naturalmente aconteceu. E aí, claro que veio no externo as movimentações, eu fui movimentando no externo e pronto. Muitas rodas se quebraram e realmente começou uma nova caminhada. Aí eu tive mais uma atualização na minha energia, mais uma reconexão com a minha mônada, atualização monádica que a gente chama. Então, a gente vai entendendo, isso vai ficando mais fácil e vamos criando o novo, porque nós seres humanos temos muitas resistências aqui ao novo, sim. Mas é entender que o passado, enquanto a gente ficar atormentado no passado, com medo do passado, se julgando ou com medo de adentrar dentro de nós e mais profundamente de nos entender, claro que é não ficar paranoico, nunca, nunca, não faça isso. Mas naturalmente você vai entendendo, solta, sem medo, sem, sabe, preocupação, sem julgamento com o que aconteceu com o passado. Tá, passado é passado, o que você pode fazer agora? Então, é isso que
a malha do planeta. Matrix está se utilizando agora. Sempre se utiliza do passado e do futuro, mas mais fortemente agora. Para te manter preso ao seu passado. E aí, se você fica preso, igual eu estava preso, muitas atualizações que eu estava, já sentia que estava na hora, mas não acontecia. Por quê? Porque tinha uma parte minha presa lá. Quando eu trouxe, pronto. Transformação, mudança, e aí começa a movimentar no externo também. Aconteceu no interno, tem que acontecer no externo. Se não, não está acontecendo de verdade, porque nós também temos uma mente papagaio, uma mente tagarela, uma mente espiritualista muito forte. Quando a gente entra para a espiritualidade, em uma grande maioria se torna uma mente papagaio ali espiritualista que só fica repetindo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu resolvi isso, eu resolvi aquilo, eu não preciso. E na verdade é só a mente dizendo o tempo todo para si mesmo. Porque eu digo para vocês, quanto mais a gente avança, mais eu entendo e mais eu integro que eu não preciso ficar me provando para mim mesmo, eu não preciso ficar dizendo isso e aquilo para mim mesmo o tempo todo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, isso perde o sentido, isso não existe mais. Eu só sou. Aí você fica no silêncio interior porque você é. Você não precisa estar agradando ali algo externo, não, você é. Aí você sai dessa mente papagaio, não, mas eu sou isso, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu sou iluminado por conta disso, e eu sou melhor que ele, e isso não existe mais. Você só é. Aí não importa o que os outros estão fazendo, não existe julgamento. Não existe julgamento. Não existe melhor e pior. Não existe comparação. Não existe eu ficar falando, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e ficar se provando, aí vem alguém falar alguma coisa, daí já, não, já vem a mente, não, eu não sou, e sabe, fica com medo de qualquer coisa que te tire a falsa individualidade, que também tem isso, porque qualquer coisa que venha do externo, que o externo é só uma reverberação do interno, então, se alguma coisa no externo tá te provando ali, e daí você já se incomoda, você vai perder sua individualidade, você vai perder sua frequência. Presta atenção, você não está no caminho. Você se perdeu, é sua mente tá te enganando. Porque é eu sou. Mesmo que a gente anda no vale da morte, nós estamos tranquilos, porque eu sou. É o que importa. Então, aí a gente precisa tirar esse papagaio espiritualista da nossa cabeça. Que fica ali, não, tentando se provar o tempo todo para os outros. Não. Ou para mim mesmo, principalmente nesse caso, se provar para si mesmo. E aí fica, não, isso e aquilo, usando, não, eu faço as coisas, tudo que eu faço é por isso que eu sou. Não, eu sou porque eu sou. E aí fica um silêncio interno. Aí não precisa mais ficar. Aí você não cuida mais do gramado do vizinho, aí não se compara mais, aí você aceita o outro. E aí você aceita as mudanças. E você percebe, não, tem coisas que eu ainda não consigo mudar, tem coisas que eu já consigo mudar e vamos mudando. Aí não se entra na procrastinação e nem muito na aceleração. Então a gente consegue estabilizar. Não que a gente não vá. Tem dias que a gente vai usar uma energia mais acelerada, dias mais calma, e assim vai equilibrando a balança. Que é assim que funciona. Então, esse desdobramento que eu vou começar a trazer, pessoal, é muito importante para a gente aos poucos ir descendo e entendendo um pouquinho mais que nem tudo é carne, nem tudo é matéria. E muitas vezes quando a gente vê o mentor nos nossos desdobramentos ou no sonho lúcido, é uma parte nossa ali simbolizando a nossa luz, mostrando o caminho para nós, mas a gente tem a mania de externalizar tudo. Então, todas as partes, todos os arquétipos de Deus estão dentro de nós. Mas a gente se utiliza os arquétipos e da energia. E aí não se tem medo de perder a individualidade, porque quando tem medo, não está individualizado ainda, está na mente espiritualista, presa, tá? Para esse vídeo era isso, pessoal. Vamos se atentar, não ficar preso no passado, não se cobra muito, deixa as coisas acontecer e quando acontecer, sabe, tira um tempo, reflete. Um movimento que eu faço que me ajudou bastante a entender os meus desdobramentos de sonho é
Claro que faz se você sentir, tá? Não é pra todo mundo. Eu não levanto direto da cama, eu espero uns 10 minutos, faço um alongamento e fico, deixo vir bem a consciência ali do que aconteceu. E aí a gente lembra mais. Se não quando eu não fazia isso, não vinha, eu lembrava, mas não com tantos detalhes assim. Aí fica melhor, tá? É uma dica, que pra mim funciona e às vezes vai funcionar pra vocês também, tá? E aí a gente vai adentrando e vai nos entendendo mais no nosso processo de individuação, tá bom, pessoal? Para esse vídeo era isso. Eu espero que tenha servido para ajudar vocês aí na caminhada. Um ajuda o outro, é assim que a gente vai em frente, tá? Desejo tudo de bom e até o próximo, tá? Namastê, pessoal. Gratidão.